Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Nosso tema, então, desta semana é falar um pouquinho sobre a arte romana, né? Nosso último assunto foi a arte grega, e aí agora nosso último assunto, nosso último movimento, vamos dizer assim, da Idade Antiga é sobre a arte romana, tá? Então vamos lá. Então, quais são as principais características da arte romana? Senso de realismo e utilitarismo, né? Então, eles têm aquele senso que tem que fazer as coisas reais, parecerem reais, né? E tem que ser utilitário, tem que servir para alguma coisa, tá? Dedicação à arte de governar e fazer leis, enquanto, né, então, lá no Egito nós tínhamos uma arte mais dedicada ao espírito, né? À vida após a morte, e na arte grega mais a valorização do homem, nós vamos ter agora na arte romana a dedicação, né, na arte de governar e fazer leis, tanto que eles não têm muito aí tempo para fazer arte em si, né, fazer as belas artes, tá? A arte recebe influência grega e etrusca, né, dos etruscos o arco, ali é arco, tá? Tá escrito aqui errado, então é o uso do arco e a abóbada, e dos, dos gregos, então, eles herdam o restante, tá? Então eles, vamos dizer assim, que eles dão uma melhorada no que os gregos já fizeram, certo? Na arquitetura, então, o que nós vamos ter de destaque? Tamanho colossal, né, dos monumentos, ou seja, monumentos bem grandiosos, tá? Uso do arco romano e a abóbada, que eu já vou mostrar ali para vocês depois nas imagens. Uso da ordem compósita. Lá na arte grega, vocês viram que eles tinham algumas ordens, dórica, jônica e coríntia, né? Então agora eles vão ter a compósita, que é a junção dessas três. Então eles juntaram as três juntas numa ordem só, tá? Dórica, jônica e a coríntia, eles juntaram e fizeram a ordem compósita, tá? E o uso de estátuas nos telhados, tá? Isso na parte da arquitetura. Nós vamos ter então a abóbada, né? Lembra, a abóbada vem lá dos gregos. Abóbada, então, esse teto assim no centro do monumento, que é arredondado, tá? E os arcos, né, que vem dos etruscos, então essa volta aqui, né, que faz aí depois das colunas, aí no final das colunas, tá? Nós temos então alguns monumentos, tá? Templos, né? Então o templo é um local destinado à adoração dos deuses, né? Os templos então eles destinavam aí para adorar os seus deuses. Basílicas, tem que cuidar para não confundir entre templo e basílica, né? Porque basílica parece que vem de igreja, né? Mas não é essa a função da basílica, tá? Então, basílica ele é um conjunto de edifícios onde funcionava o comércio. Também aplicavam-se as leis, né, os julgamentos, faziam os julgamentos, e se fazia a leitura dos édicos e dos discursos, tá? Não tinha ligação nenhuma com os templos, tá? Então cuidem para não confundir. Termas eram locais destinados à higienização física e mental, né? Constituíam-se de ginásios, piscinas, pórticos e jardins, onde os romanos poderiam praticar jogos, tomavam banho com água quente, né? Hospedavam-se, e também para passar o ar livre, né? Passear, ficar no ar livre, como se fossem umas férias ali, vamos dizer, tá? Dando um exemplo. Então eles tinham essas grandes termas, né? Esses edifícios ali, para que eles pudessem se lavar, fazer higiene pessoal, né? Jogar, era como se fosse um spa ali, né? Um spa de férias, vamos dizer assim, tá? Praticamente jogando agora para o nosso tempo, tá? E também eles tinham então os circos, que eram locais então destinados à diversão, né? Então, ou até hoje, né, a gente se diverte em circos, né? Então eram destinados para diversão, né? Onde eram realizados jogos, corridas, né? Havia corridas de cavalo, torneio, as lutas, né? Aconteciam aí também nos circos, tá? Nós temos os teatros, né? Agora eu troquei de caneta que ficou melhor. Teatros,
né? A construção então dos teatros imitava o teatro grego, só que eles inovaram um pouquinho, tá? Quanto os teatros gregos, não sei se vocês lembram lá da arte grega, os teatros gregos eram feitos, né, em semicírculo, mas era sempre nas encostas dos morros, tá? E agora os gregos eles fazem em qualquer lugar, não precisa ser encosta de morros. Esse teatro eles conseguem fazer agora, né, conseguiram fazer, né, onde eles quisessem, não precisava utilizar a encosta do morro para isso, tá? Os anfiteatros, então, agora eles criam, né, eles aperfeiçoam os teatros, né, ou seja, anfiteatro é teatro por todos os lados, ou seja, ele vai ter as arquibancadas ao redor de todo e vai ficar no centro, né, o pessoal fica no centro apresentando e eles conseguem ficar como parecido com um estádio, tá? Enquanto os teatros eram só meia lua, tá? Só para relembrar. Então o anfiteatro é uma criação romana. E a construção, né, então em forma de círculo fechado, né, é parecido com um estádio, né, hoje, um estádio de futebol. O mais famoso é o anfiteatro Flaviano. Qual que é o anfiteatro Flaviano? Coliseu, tá? Coliseu, então, também era chamado de anfiteatro Flaviano, tá? Que eles tinham aí também monumentos decorativos, né, que são os arcos de triunfo e as colunas. Os arcos de triunfo são pórticos monumentais, mandados erguer pelos imperadores romanos para registrar seus feitos, ou de seus generais, ou os feitos das guerras, tá? As colunas tinham a mesma finalidade e muitas vezes narravam toda a história do imperador. Então era um monumento, depois vou mostrar as imagens ali, que era para eles registrarem os feitos que eles tinham aí nesta época. E os aquedutos também foi uma invenção dos romanos, né, que são condutores de água. Né, são pontes enormes para conduzir água, tá? Água potável, então, das montanhas até as vilas, né, até os vilarejos romanos, tá? Então, aqui um exemplo de templo, né? Aqui o Panteão, podem ver aqui que ele tem aqui a abóbada, né? Esse círculo aqui no meio, né? Em forma circular. Então, o Panteão é um exemplo de templo. A basílica, então, aqui não existem basílicas hoje de pé, né? Nós não tem, então foi aqui eu coloquei uma imagem reproduzida em computador de como seria, né? Aqui as ruínas ao lado direito e aqui na esquerda como seria então a basílica, tá? Então era comércio, basílica, comércio, era como se fosse um fórum também, tinha as leis ali para eles julgarem, né? E tudo mais. As termas, né? As termas ainda então nós temos ainda as termas aí de pé. Então para diversão, tomar banho, né? Passar aí um tempo de férias. O circo também, nós não temos circos ainda de pé, só temos as ruínas. Então, imagem direita como onde seria, imagem esquerda aqui reproduzida em computador, tá? Então, para jogos e corridas de cavalo, lutas de gladiadores, tá? Teatro, né? Então, lembro teatro semicírculo, né? Aqui é um exemplo do Mérida, de Mérida. Aqui eles não utilizavam necessariamente a encosta do morro como faziam os gregos, né? Então foi já uma inovação aí no teatro. O anfiteatro, que é uma criação então dos romanos, né? Que é o teatro por todos os lados, né? Olha, parece um ginásio, né? Então eles também, né? O anfiteatro ele servia tanto para apresentações quanto para lutas também, né? Lutas de gladiadores. E aí tinha então todos os lados, mais conhecido é o Coliseu. Arcos e colunas, né, que foi citado antes lá no texto. Aqui são colunas e aqui arcos, né? Também, então, para registrar os feitos dos imperadores e dos guerreiros. O aqueduto, que é para a condução de água, né? Não é passagem, né? Não é passagem de pedestres, né? Pessoas, passagem aí de água. Na parte da escultura, nós vamos ter como características o realismo, né? Então teria que ser real, uso de retrato em larga escala, e vem principalmente a escultura de busto, né? Que é aqui do peito para cima, então surge aí, né? Que antes não se tinha.
aparecimento da estátua equestre, ou seja, de cavalo, né? Antes também não tinha, né? Não se fazia estátua de animais, né? De cavalo. Movimento, então a estátua aí tem que dar, a escultura tem que dar uma ideia de movimento. Técnica antefrontal, que é ali que é a flexão do joelho, tá? E eles tinham algumas categorias, então na escultura, né? Faziam para monumentos funerários, mitológicas, né? Alegóricas, enfim, né? Ali de retratos em forma de busto ou corpo inteiro, né? Era bem ali em busto, principalmente dos imperadores, para eles colocarem nas praças, né? E gloriar então as suas vitórias. Então aqui os exemplos, né? Então nós temos aqui na primeira imagem de cima estátua equestre, né, que é de cavalo, de busto. Nós temos aqui com a técnica antefrontal, que é aquela flexão ali no joelho, né, ideia de estar em movimento, né, aqui parece que ele levantou a mão para se movimentar, né, então o realismo, né, também ser real, tá, então essas características seguem aí na escultura romana. Na parte da pintura, eles tinham duas finalidades, ou era para decoração da parede, né, como eles não tinham tanto tempo para fazer arte, né, ou então eles faziam ou para decorar a parede, ou para retrato, né, para retratar algum imperador, principalmente, tá? A pintura parietal, né, que é da parede, era feita em afresco, ou seja, a pintura na parede úmida, e podiam ter cenas da vida cotidiana, bucólicas, eróticas e também mitológicas, tá? Então aqui nós temos um exemplo, coloquei para vocês, pintura parietal e pintura retratista, tá? Basicamente, então, resumindo, tá? Essa é a arte romana, né? É um resumo bem rápido, né? Para não ficar muito extenso o vídeo e vocês terem uma noção do que tinha aí na parte da arte romana, certo? Então esse é o conteúdo da semana. Fiquem bem aí e até a próxima.